Graça e paz, querida igreja. Mais uma vez estamos reunidos nesse santuário para juntos honrarmos a Deus com o nosso louvor, nosso culto e também sermos abraçados e envolvidos com Sua palavra. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Estarei lendo aqui de 1 a 10, mesmo assentados, mas sempre atentos para que o Senhor nos fale abundantemente a todos nós. No último domingo, estivemos pregando à noite na IP Quitaúna, onde foi celebrado o 75º aniversário daquele coral. E nós pudemos ali meditar sobre o texto da mulher samaritana, esse texto da última canção que nós cantamos aqui no louvor, onde Deus marcou encontro com aquela mulher para curá-la, para tratar com ela. E lá o Senhor fala que a verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade, não é em templos, não é em Samaria, nem em Jerusalém, mas aquela adoração que nós fazemos através de nossas vidas, do nosso coração. E hoje continuamos falando nesse texto, Ele nos deu vida, é o tema da nossa reflexão. Ele nos deu vida, baseado no texto de Efésios capítulo 2, que diz assim: do pecado para a salvação pela graça, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais entre todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui. Pai eterno, te somos gratos, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu mais uma vez nesse santuário, para que juntos, ó Deus, possamos ser abençoados e também nos tornarmos abençoadores, para que a Tua palavra se cumpra em nós o Teu propósito. Fala conosco, nos alimente, nos instrua na Tua vontade. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, que haja o aconchego do Teu Espírito Santo em nossa alma, para que possamos vislumbrar a Tua excelsa presença e sermos tocados, curados, abençoados, transformados, para o louvor do Teu nome, Jesus. É a nossa oração de súplica no Teu nome, Jesus, nosso pastor. Amém. Amém. Amada igreja, Deus é muito bom, amoroso e sempre está nos abençoando. Ele não sempre quer, Ele sempre está nos abençoando. Às vezes nós ficamos pensando e perdidos em nossos pensamentos, achamos que temos que buscá-lo para que Ele nos abençoe. Ele está sempre nos abençoando. Estarmos aqui nesse momento especial é um momento de gratidão a Deus. Nessa semana nós tivemos aí a partida de um grande irmão, querido irmão, o Isai, musicista da igreja de Quitaúna, uma pessoa formidável, uma pessoa que nas 2 vezes pude pastorear aquela igreja, ele e sua esposa. Nunca ouvi eles reclamarem de nada, e sempre na frente da igreja, sempre atuante. Deixou um exemplo de vida. Não era perfeito, como nenhum de nós somos, mas deixou um exemplo, um legado assim,
E eu creio que Deus foi tão precioso na despedida desse nosso querido irmão, naquele culto do domingo passado, que esteve presente, mesmo com sua debilidade física, ele esteve presente ali para honrar a Deus pelo aniversário daquele coral, e ele também foi homenageado ali como um dos músicos daquele coral no passado recente. Deus nos deu vida. Vamos pensar um pouquinho nisso à luz desse texto, porque Deus nos arrebata do pecado para a salvação pela graça dele, pelo seu amor, pelo seu aconchego. O Espírito Santo de Deus vem e nos abraça, nos envolve com sua presença física, primeiro em Jesus Cristo, e depois a nós com a sua presença do seu Espírito Santo, que foi deixado para que nos abençoasse, nos tocasse, especialmente à luz da sua palavra, no poder da sua palavra, na motivação da sua palavra. O próprio Deus se movimenta entre nós e através de nós pelo impulsionar da sua palavra, que representa e que mostra a sua ação efetiva em nós e através de nós. A nossa visão de vida nos dirá como usaremos o nosso tempo. Qual que é a nossa visão de vida hoje? Qual que é a visão de mundo que nós temos hoje? Como é que nós enxergamos a nossa realidade? E diante desse texto aqui, dessa realidade de Deus, que fala assim: eu vim para te salvar, oferecer a minha graça, maravilhosa graça, e estou arremessando você desse mundo de pecado para a vida eterna. Isso deve fazer sentido para nós à luz do Espírito Santo de Deus. Isso deve fazer sentido quando nós teremos uma visão diferente. Enxergaremos o mundo, a realidade, de maneira diferente. Nós não podemos enxergar o mundo diferentemente daquela graça que nos foi ofertada, oferecida por Cristo. Não podemos viver apenas viver, um dia após o outro, nesse mundo consumista, capitalista, e achando que está um dia a mais e vamos assim. Não, precisamos ter uma visão diferente. Então a nossa visão de vida hoje dirá como nós usaremos o nosso tempo. E hoje o desafio dessa palavra é mostrar para mim e para você que nós temos que ter uma visão de mundo diferenciada do que nos é posto por esse mundo globalizado, que nos massifica e nos torna cada dia mais alienados, economicamente e ação espiritual principalmente. Já dizia Karl Marx, no meado do século retrasado, que nós temos uma sociedade alienada pelo sistema econômico. E isso nós vemos hoje, a cada dia mais, pessoas alienadas, apenas conformadas com o mundo econômico, comprando, vendendo, e quanto mais acumulando, pessoas alienadas que não olham mais para o outro. E quem disse isso foi o pensador. Não estou aqui dizendo da sua vida religiosa, se ele vai para o céu ou não vai para o céu, depois no dia do julgamento. Ele é um pensador que foi usado por Deus para mostrar para mim e para você, nesse mundo capitalizado cada vez mais, que nos força a viver nesse consumismo horroroso. A Black Friday é todos os dias, não é só agora em novembro, não, é todos os dias. E nós precisamos nos distanciar e começar a pensar a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, para nos mostrar hoje qual que é a nossa visão hoje. E a nossa visão de vida está dizendo como nós tratamos o nosso tempo, como nós tratamos o nosso dinheiro, como é que nós temos os nossos talentos e desenvolvemos, como é que nós vivemos os nossos relacionamentos. E o Senhor Jesus quer nos dar uma visão diferente para mudar e transformar tudo. A visão do Espírito Santo de Deus é transformar a minha vida, como é que eu trato o meu tempo, como é que eu gasto o meu tempo. Estou afirmado, preocupado com o meu trabalho, com o meu dinheiro, como quero ganhar dinheiro quanto mais possível. Como é que eu tenho tratado os meus talentos que Deus tem me dado, dom especial. Como é que eu tenho desenvolvido os meus talentos? Essa é a visão que o Espírito Santo quer nos trazer hoje.
Como é que eu tenho lidado com os meus relacionamentos em todos os níveis? A partir dessa relação do Espírito Santo de Deus, comigo e com você. E Ele tem nos dizer hoje que nós precisamos pensar nisso. Isso é vida por excelência, que nós meditamos nos 4 últimos encontros. Ele veio para nos dar vida e não qualquer vida. Se acharmos que a vida é uma festa, então nós queremos nos divertir. Se achamos que a vida é uma corrida, então viveremos apressados sempre. Se achamos que a vida é uma batalha ou um jogo, então o importante é vencer. E nós aqui nos vemos em algumas dessas questões. E aí nós podemos ver que realmente nós somos massificados. E que a visão que nós temos não é a visão do Cristo. Não é a visão do Deus. Parece que a ação do Cristo foi inoportuna, inadequada. E não é para mim. Não é para esse mundo que jaz no maligno. Mas Ele insiste em nos chamar dos nossos pecados, delitos, nos colocar num mundo diferente, com uma visão diferente, agora enxergando as coisas mais claramente. Isso é amor. Podemos ter recebido essa visão até de se olhar massificado dos nossos pais. Podemos ter recebido essa visão de olhar o mundo assim, baixinho, dos nossos amigos, ou qualquer outro meio falível e imperfeito, através das influências que nós temos recebido ao longo da nossa história. E nos forjaram. E eu tenho uma notícia boa para você hoje, uma nova notícia. As boas novas do Evangelho, ele continua cada vez mais pujante, necessário, para que nós possamos enxergar, escrutinar novas realidades, uma visão de mundo diferente. O versículo 1 já nos diz que Ele nos deu vida. Os discípulos de Cristo são desafiados a contestar o pensamento convencional e substituí-lo pelas definições bíblicas da palavra de Deus. Os discípulos de Cristo, já no seu contexto histórico, sociológico, tiveram muitas lutas e dificuldades para entender que Jesus, que caminhava com ele, era o Messias tão anunciado há séculos pelos profetas. E aí você fazer junção da pregação profética de milênios, agora com a presença do Cristo em vida. Está entre nós o Messias. E a dificuldade maior deles foi entender isso e fazer essa junção, essa sinergia, e agora viver de maneira diferente, sob uma nova perspectiva, uma nova visão. Não ficarmos mais massificados, alienados nesse mundo, nessas nossas doenças físicas e emocionais, enquanto o Senhor quer fazer-se vivo através de sua igreja, eu e você hoje. E esse mundo está cada vez mais caótico, nos impondo desafios enormes e nos tirando a vontade de agir e reagir. Hoje nós temos uma sociedade, nós estamos impregnados nessa sociedade, uma sociedade apática e cansada. Já temos aí uma nova configuração da sociedade de hoje a partir dos grandes pensadores. Nós, eu e você, somos apáticos ao outro, à realidade, e estamos muito cansados. Mas veio o Espírito Santo de Deus para nos trazer vida. Uma boa nova, você não está morto. Como já pronunciava Nietzsche lá no século retrasado, mais uma vez, que Deus está morto, porque ele não via Deus na sociedade. Mas Deus não está morto. Ele está cada vez mais vivo, só não está mais vivo porque nós estamos cansados. E aí vem a perspectiva bíblica que fala já para os discípulos assim, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma palavra pujante e muito realista e hoje atual. Nós não devemos conformar com esse momento. Ah, está ruim mesmo, pastor, está triste, está difícil, aí nós ficamos só no choramingo, esquecemos que nós somos portadores da graça, maravilhosa graça de Cristo,
que transforma tudo e todos, que mudou a vida dos nossos patriarcas, dos profetas, de todos os exemplos que a Bíblia nos mostra. Parece que não tem poder para mudar a nossa vida. Eu digo para você que tem. Transformar a nossa realidade de morte em vida. Transformar a minha realidade, uma realidade perfeita, maravilhosa, que apesar das circunstâncias eu consigo dizer que sou mais que vencedor. Então nós precisamos olhar para nós e para essa sociedade que está apática e cansada e dizer, olha, você tem a força, tem a vontade. O Espírito Santo quer contar conosco. Com o passar dos dias vamos amadurecendo na fé e no conhecimento da palavra e percebemos que somos apenas peregrinos nessa terra e que não devemos nos apegar às coisas desse mundo. O dia em que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador é o marco e nós passamos a enxergar a vida sob um novo ponto de vista, uma nova visão. Sob o ponto de vista de Deus. Verso 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entendeu esse verso? Vou ler de novo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele colocou você num lugar diferente. Quando nós recebemos a Jesus, Ele nos coloca num lugar diferente para que tenhamos uma visão celestial diferente dos lugares celestiais. Pastor, mas eu continuo morando no mesmo endereço, pastor. Mesma casa, meus irmãos são os mesmos, que não mudou, não tem ninguém com um anjinho, asinha aqui, auréola, não, é isso mesmo. Mas é a visão que muda. É nós percebemos o quanto somos abraçados, amados, queridos, e Jesus apaixonado por nós. Sim. Mortificou para que nós pudéssemos ser colocados junto com Ele nas regiões celestiais. Para que pudéssemos ter visão diferente. Agora nós estamos sentados junto com Ele nos lugares celestiais, enxergando tudo diferente. Não nos conformando com essa dura realidade que nos tira, que nos deixa apáticos e cansados. Nós precisamos caminhar, independente da sua idade. Nós precisamos continuar caminhando a firmes passos. E com a fé em Cristo, que é fé firme e convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Porque nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, não pelo Espírito desse mundo. Ele nos coloca junto de si, nas regiões celestiais, para que Ele possa nos transformar. Para que nós tenhamos uma vida diferente da que nós estamos vivendo hoje. Eu não consigo entender, às vezes, nas reuniões conciliares, uma lamentação que nós estamos vivendo, e é muita cobrança, precisamos ir para o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos convoque, nos toque, nos abençoe e nos impulsione. Chega de reuniões conciliares. Nós precisamos agir como igreja, lá no nosso mundo, na nossa escola, na nossa vizinhança, na nossa família, sermos o Espírito Santo de Deus agindo. E não mais esperar da liderança da igreja, não esperar mais de ninguém, é eu, você, que recebemos da graça de Cristo. Ele nos colocou nos lugares celestiais, nos deu nova visão, e tem nos dado dons e talentos, para que possamos viver a sua vontade, e vermos um mundo diferente, apesar de jaz maligno. E a cada dia que eu vivo, eu vejo que as boas novas são mais urgentes do que nunca. E essa palavra que nós lemos aqui, se o povo de Filipenses tivesse lido e colocado no coração, eles não teriam vendido tudo achando que Cristo ia voltar naqueles dias, porque a Cristo falou que essa palavra ia ser arremessada pelos séculos. Então você lê com calma isso aí. Que essa palavra, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e da bondade para conosco em Cristo,
Ele ia mostrar essa graça para os séculos vindouros. Chegou até nós. Então a vinda de Cristo não era para aquela sociedade, para aquele contexto do primeiro século. Era para quem estava morrendo naquele dia. Como nós continuamos morrendo nos nossos dias. Aí chegou o dia. Como terei uma nova visão hoje? Como eu e você poderemos ter essa nova visão? A partir do momento que vejo a manifestação da glória do Senhor em toda parte. A gente acha que tudo que acontece é só coisa horrorosa, coisa ruim, mas não é tudo isso. Primeira coisa, tem que olhar a criação divina. Aliás, estamos destruindo isso. A criação de Deus é maravilhosa. E viu Deus que era muito bom. Não devemos olhar para esse mundo somente sob a nossa perspectiva humana. E aí nós estaremos fadados a achar que realmente está tudo perdido. Se o povo de Deus achar que está tudo perdido, então acabou tudo. Vamos parar aqui no meio do deserto, terra prometida está longe, não vai dar. Então precisamos começar a olhar para tudo na sua vida, sob a perspectiva de Deus. Não na nossa perspectiva. E se você analisar a sua vida hoje, você vai ver que a mão de Deus sempre esteve com você. Que hoje você já desfruta dessa graça. E que o que você vive hoje não começou hoje. Deus já sabia lá atrás. Essa é a visão que Deus nos dá. Nós precisamos então analisar as coisas sob a perspectiva de Deus. Se não fizermos isso, analisarmos tudo sob a perspectiva humana, estaremos perdidos, sem fé, sem esperança e sem paz. E não veremos a salvação em nada. Mas hoje o Senhor quer colocar você de novo nas regiões celestiais, nos lugares altos. É sempre um grande perigo descermos das regiões celestiais. Ele nos coloca lá e nós queremos descer. E quando nós descemos, nós sofremos um grande choque. Muitos que têm caminhado nessa caminhada cristã acabam descendo das regiões celestiais e se perdem. E quando nós encontramos com Cristo, Ele nos coloca nessas regiões celestiais. É a palavra que me diz isso. Nós não podemos sair de lá. Não podemos desistir. Por isso vamos manter o nosso foco na visão que o Senhor tem nos dado. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Estando assentados nas regiões celestiais, andando com o Senhor, procurando viver o verdadeiro cristianismo. Não podemos fazer isso sobre a força humana, sobre a nossa própria força, sobre os nossos princípios, nossa sabedoria, nossos pensamentos. Isso não dará certo. Porque é tudo diferente. Quando nós olhamos as coisas pelo prisma de Deus, tudo é diferente. A visão é dele, para que cada um de nós seja inspirado por ele. E ele nos impulsiona a realizar o tudo que ele quer que realizemos. A visão é dele, a obra é dele. Aqui eu me lembro da experiência de Moisés. Caminhando com o povo, num dado momento ele deixa o povo parado lá, estacionado, ele vai subir para pegar as leis. Êxodo 32 em diante.
E quando ele desce, encontra o povo adorando um bezerro de ouro. E aí ele fica indignado e quebra as tapas do bezerro de ouro e faz uma reunião com os levitas. Aí eu descobri uma coisa dos levitas que a gente tem uma visão muito romântica dos levitas, né? Aí eu estava olhando aqui as minhas levitas aqui, dentre elas a minha esposa, e nesse episódio aqui, os 3.000 que foram mortos pela espada dos levitas. O Senhor mandou, vocês foram lá. Cerca de 3.000 foram mortos, porque forjaram um bezerro de ouro para adorar uma estátua. E foram os levitas que deram cabo das pessoas, a espada. E aí Moisés, no outro momento, ele quis subir de novo, pegar as leis lá, ele quebrou as tábuas da lei. E Jesus, o próprio Deus, escreveu essas leis. Para que o homem tivesse visão das regiões celestiais. Minha palavra. Minha palavra. E aí a gente olha no Êxodo 20 e Deuteronômio 5, os 10 mandamentos. Os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer imagem, escultura para si mesmo. Honra pai e mãe. Não matarás. Não furtarás. Não adulterarás. Não matarás. Tem uma confusão aí das leis. O Brasil está sendo considerado como Irã, alguns países aí, porque aqui nós não temos liberdade do aborto. Não matarás. A visão que nós temos que ter tem que ser a visão das regiões celestiais. A palavra de Deus, a vontade dele aqui está no coração de Deus, aquilo não é que está no meu coração, no coração dessa sociedade que jaz no maligno. Então nós não podemos titubear, entrar na discussão, mais ou menos, vamos lá, não. A palavra de Deus, ele sempre foi: não matarás. Precisamos discutir as questões sociais. Não matarás. O Senhor nos coloca nas regiões celestiais, nós queremos descer e aí nós nos perdemos. Então precisamos voltar, porque quando nós encontramos com Cristo, lá nós estamos. A visão do mundo é outra. É em amor, em graça, em respeito. Eu não vou cobiçar nada do outro. Eu vou respeitar o outro. É uma lei de vida, de paz, de alegria, de comprometimento, de cuidar do outro, de chegar ao outro. É Deus agindo. Enquanto nós estivermos nesse sentido, com essa nova visão de Deus, olhando para o outro como se Deus estivesse ali, eu não estarei mais cansado, apesar de estar trabalhando bastante. O Senhor hoje quer nos convocar para a gente olhar, Ele nos deu vida. E o que estamos fazendo com essa vida? E essa vida é fantástica quando nós olhamos e vivemos sobre o seu Espírito Santo, sobre a luz do Espírito Santo, que clareia a nossa visão. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos mantendo nas regiões celestiais, onde Ele nos colocou, quando nós encontramos com Cristo. Amém? Vamos preparar para a ceia do Senhor.